Salve galera do canal do Projetista, eu sou o Flávio Mendes. Vamos falar sobre altura de instalação? Salve galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aí no canal do Projetista. E hoje nós vamos falar sobre altura de instalação de cozinhas. Lembrando galera que o principal objetivo do canal não é ensinar vocês a mexer na ferramenta do Promob, tá? A ideia do canal é não errar no projeto. Já tem uma galera bacana aí, uma galera grande aí no YouTube ensinando a mexer no Promob, tá? E eu não queria fazer mais do mesmo, eu não queria ser redundante e falar do que eles já estão falando. O objetivo do canal é dar uns toques aí, dar umas dicas pra galera não errar no projeto. Vocês vão ver que eu não vou falar muito das ferramentas do Promob, de renderizar, não vou falar de imagem, não vou falar de todas as funcionalidades do programa. Nós vamos falar assim do projeto. O foco é não errar o projeto, não causar problemas entre você, o cliente, entre você e o montador, tá? E não causar problemas com você e a loja. Então vamos lá, falando da altura de instalação. Vamos começar aqui por baixo, ó. Rodapé. A gente tem aqui, ó, o detalhe do rodapé tem que ser recuado. Galera, para quem está chegando agora, talvez não saiba disso, o pessoal mais experiente já sabe. Quando a gente faz um rodapé para um balcão, pode ser cozinha, pode ser uma churrasqueira, pode ser um banheiro, alguma coisa assim. Quando alguém quiser, área de serviço também, faça o rodapé recuado. Qual que é a função do rodapé ser recuado aqui, ó? A ponta do pé da pessoa precisa entrar lá. Se você faz o rodapé faceado com o balcão, toda vez que o cliente chegar perto para utilizar o balcão, ele vai bater a ponta dos pés lá e vai reclamar. Ele vai fazer quebrar. Aí você fala assim, mas não sou eu que faço o rodapé. Não sou eu quem vai fazer isso. Quem vai fazer isso é o cliente. Tudo bem. Oriente ele a fazer recuado. E principalmente quando o cliente vai falar para você que vai fazer aquelas bases de alvenaria. Tem um pessoal aí que não confia muito no armário preso na parede, quer fazer base de alvenaria. Eu sou contra. Eu não gosto de base de alvenaria porque normalmente todo pedreiro deixa essa base fora de nível. Então quando você vai colocando vários balcões um ao lado do outro numa base fora de nível, eles começam a ficar um mais alto que o outro. Na hora que coloca as portas, elas ficam todas desalinhadas, difícil de dar regulagem. Então eu não sou a favor de fazer base de alvenaria, mas se o seu cliente quiser fazer, oriente ele que a base tem que ser recuada em relação ao balcão, tá? Então se você trabalha, se a loja que você trabalha, a modulação que você trabalha aí, tem como exemplo 55 centímetros de profundidade, você recua 8, você faça a base com 47, oriente ele a fazer a base com 47. E se for o caso de for fazer granito depois de você instalar os balcões, que até é uma dica que eu dou, tá? Se você sempre preferir fazer os balcões primeiros e depois o graniteiro e medir de acordo com o seu balcão e produzir o granito de acordo com o seu balcão, é bem melhor para você, tá? Oriente ele então a fazer uns 8 centímetros aí recuado, 7 centímetros recuado, para que a ponta do pé entre aqui embaixo. Falando de altura, a altura da instalação para ficar bacana seria em torno de 200 milímetros. Tem uma galera nova aí que confunde esses termos aqui em milímetros em centímetros. Vocês vão ver que eu vou usar sempre os dois termos para vocês irem já se acostumando. 200 centímetros, galera, 200 milímetros, perdão, seria equivalente a 20 centímetros. Como é que você faz essa conversão rápida? Coloca uma vírgula aqui depois desse primeiro zero, fica 20 centímetros. Aqui nesse exemplo de cima, ó, 525 milímetros, a partir do primeiro dígito aqui você coloca uma vírgula, então ficaria 52,5 centímetros. Aqui em cima, 870 milímetros. Você pega aqui o primeiro dígito, coloca uma vírgula aqui, e ficam 87 centímetros e assim por diante, tá? Nesse aqui que tem 4 dígitos, você coloca uma vírgula depois do primeiro dígito aqui, ó, então ficam 150 milímetros. Você bateu o olho nessa imagem aqui, alguém falou com você sobre 1500 milímetros, você já sabe que você vai colocar uma vírgula aqui na tua cabeça
após o primeiro dígito e você vai falar 150 centímetros. A pessoa está falando em 1.500 milímetros e você está entendendo 150 centímetros. No número quebrado como esse daqui, ó, 1.850 milímetros. A partir do primeiro dígito coloca uma vírgula, você sabe que a pessoa está falando em 185 centímetros. É bom vocês se acostumarem com esses termos, milímetros ou centímetros, porque nós projetistas vamos trabalhar com milímetros, nós vamos trabalhar assim, ó, 1.850. Mas o cliente e às vezes um pedreiro que você precisar explicar alguma coisa, ou um graniteiro, ou às vezes o montador, não trabalha e não pensam em milímetros, eles trabalham e pensam em centímetro. Então, centímetro e milímetro tem que ser uma coisa muito clara para você, projetista. Você precisa saber falar rápido com o pedreiro, com o cliente, com o montador, nas duas linguagens, nos dois termos, milímetros e centímetros, tá bom? Voltando a falar de altura. Então, são 200 milímetros aqui, a altura bacana para começar a instalar o balcão. Nós estamos considerando um balcão, até desenho aqui, ó, com 670 milímetros de altura, 67 centímetros de altura. Ele começando a 20, ele vai acabar aqui, ó, a parte dele aqui, a 870 milímetros do chão. Então você vai colocar no seu projeto, você vai começar a projetar o seu balcão a 200 milímetros do chão. E se ele tivesse 670, ele vai acabar 870 milímetros do chão. Se o seu balcão, se a fábrica que você trabalha hoje estiver trabalhando com 660 milímetros de altura, é só você fazer a conversão, então ele vai acabar aqui a 860. Mas procure manter sempre os 20 centímetros do chão. Salvo algum caso em que você chega lá, o granito já está instalado. Normalmente, o granito, vamos para essa parte aqui, ó. O granito pode variar em sua espessura em 3 centímetros, dependendo da granitaria. A granitaria pode fazer em 4 centímetros, a granitaria pode fazer em 6 centímetros, tá? Ou às vezes pode fazer em 8 e 10 quando quiser fazer uma pedra mais cheia, mais robusta. Mas o comum seria 3 centímetros ou 4 centímetros, é o comum de se encontrar no dia a dia. Então, ficando acabado mais alto ou mais baixo de acordo com a espessura do granito. Então, recapitulando aqui, se você começa a sua altura a 20 e se o seu balcão tem 67 ou 66 ou se tem mesmo 68, você já sabe que é 20 mais a altura do seu balcão que vai acabar aqui. Mais a espessura do granito, que é 3 ou 4 centímetros. O granito em média deve estar acabando aqui, granito de cozinha, de banheiro, depois nós vamos conversar em outra ocasião. Acabando a 91 centímetros, 92 centímetros, dependendo da espessura, tá? Aqui eu considerei uma espessura de 4 centímetros. Às vezes, galera, vai vir uns clientes que vão falar assim para vocês: a pia da minha casa, que eu já estou acostumada, a cuba da minha casa, o granito da minha casa, que eu já estou acostumada, né? Isso é uma cliente falando. Fica a 92 do chão, fica a 91 do chão. Eu quero que fique na minha nova cozinha na mesma altura. Então, você sabe que se a face aqui de cima ela está acostumada com 92 de altura, você tem que fazer uma conta aqui rápida para deixar com 87, 88 e falar para ela assim, ó: se você quer com 92 de altura, então eu vou deixar o meu balcão acabado a 88 e você frisa para o seu graniteiro que você quer o granito com 4 centímetros, porque eu vou deixar a 88 do chão e ele faz o granito com 4 centímetros e vai acabar a 92 que você quer. Isso quando você vai fazer o balcão primeiro do granito. O granito não existe ainda, tá bom? Então fique atento se o cliente gosta de alguma altura específica. Se ele fala que ele quer a 90, se for uma cliente mais baixa, vai falar assim para você: eu quero a 90. Se for uma cliente um pouco mais alta, vai falar assim: eu quero acabar a 92 porque na minha casa é 92. Então faça o cálculo de acabar aproximadamente 87, 88 e frise para ele. Para chegar em 92, o granito tem que ser nessa espessura determinada aqui para dar soma de 92. Subindo aqui, galera, tem um desenho dessa simpática moça aqui, ó, que ela representa pra gente aqui a altura da brasileira em média, tá? Que é 1,65 em média, galera. Isso aí muda muito de pessoa para pessoa, de região para região, tal. Isso é um pouco indiferente agora, mas a média seria essa. Uma altura bacana que eu já peguei como padrão para usar
é começar toda a instalação a 1,50 m do chão. Por quê? Fica uma altura boa daqui até o balcão. Fica uma altura boa para sua cliente alcançar a primeira e a segunda prateleira aqui. Nesse caso, esse armário tem 70 centímetros de altura, 700 milímetros de altura. Então, uma cliente com essa altura, ela alcança a primeira prateleira e alcança a segunda prateleira facilmente. Se for uma pessoa mais alta, se for o marido dela for mais alto, um filho mais alto, alcança até a próxima prateleira aqui. Mas, começando a 1,50 m, você já começa numa altura boa. Por mais que os demais módulos do seu projeto sejam um mais alto que o outro, seja aquele projeto mais dinâmico, onde você costuma colocar um armário mais alto que o outro, um exemplo, um basculante, tenha sempre um armário como base partindo de 1,50 m. A partir desse de 1,50 m, você vai brincando com os outros, um pouco mais alto, um pouco mais baixo. É claro que, se você achar melhor determinado cliente, uma pessoa um pouco mais baixa, você começar a 1,47 m do chão, 1,45 m do chão, também é aceitável. Até 1,45 m do chão, até 1.450 milímetros do chão, é aceitável começar uma instalação. Pegue então pelo menos um dos armários para começar na altura que você achou determinante aí, desde 1,45 m do chão até 1,50 m do chão. Então tenha um armário com essa altura determinante e os demais armários você brinca com a altura dele, um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, tal. Mas sabendo que a altura padrão, a altura de uso do dia a dia, a altura padrão para manusear no dia a dia seria essa, de 1,45 a 1,50, tá? Esse armário aqui, como eu falei, tem 700 de altura, então ele começando a 1,50 m, ele acaba aqui a 2,20 m. Lembrando que nesse exemplo foi utilizado um armário de 700 de altura, porém pode-se considerar armário mais altos. Dependendo da fábrica que você trabalha aí, tem modulações de 80, 84, às vezes tem modulações de 70, tem 75, vai até 95, vai até 99, tem modulações que eu conheço que vão até 1,04 m, isso como padrão de módulo. Agora, se você é um marceneiro, se você está começando a marcenaria, para você é mais fácil, você pode criar a altura que você quiser criar aqui de armário, porque você não está preso a limitações, você não está preso a módulos prontos. No caso de projetista de lojas de modulação, lojas de modulado, ele vai ter determinadas alturas, em média 4 alturas que as fábricas dispõem. Então você começando um dos armários a 1,50 m, 1,45 m, você já vai conseguir aí manter o início da sua cozinha, o início do manuseio diário, numa altura confortável para o brasileiro, para a média do brasileiro. Considerando que pode variar um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá bom? Eu vou mostrar o exemplo aqui de uma cozinha pronta, para a gente falar mais sobre isso e sobre mais alguns detalhes. Vamos lá então. Essa cozinha aqui é uma cozinha de apartamento básica, tá? Não tem nada de especial nela, ela é uma cozinha corriqueira. E vamos começar a falar aqui agora do balcão dela. Então, esse balcão aqui, ó, vamos supor que nesse caso a pessoa vá fazer o granito após você instalar os balcões. Então, esse balcão começou aqui a 20 do chão. Esse balcão está com 67 de altura. Então, ele está acabado aqui, o balcão a 870. Se o granito foi feito com 4 centímetros aqui, ele está acabando a 91 a face de cima do granito, tá? Aí vocês vão ver que aqui é o seguinte, nesse projeto, ó, eu coloquei um balcão, um nicho aqui para fogão de embutir. Porque eu vou fazer uma ressalva aqui, que eu não queria entrar nesse assunto agora, que o assunto de hoje é sobre medidas. Mas já que nesse projeto tem um balcão de fogão aqui no canto, deixa eu dar uma ressalva aqui importantíssima para vocês. Toda vez que vocês forem medir, principalmente apartamento, o ponto do registro fica atrás da caixa do fogão. Galera, normalmente as marcas de fogão, Brastemp, GE, Electrolux e qualquer outra marca, não instalam fogão embutido se a tomada ficar aqui atrás da caixa e se o registro do gás ficar aqui atrás da caixa ou se ficar aqui do lado. Então, uma das coisas que você vai ter que fazer lá quando você for medir, e lembre-se, tem até um vídeo que eu fiz sobre isso, filme
todos os ambientes, use o seu celular, filme todos os ambientes que você medir para você tirar dúvidas na hora que você estiver na loja projetando, tá? Se o ponto de gás e o ponto elétrico estiver aqui atrás, as marcas de fogão não vão querer instalar, porque sai das normas técnicas deles, sai dos padrões técnicos de instalação. Solução: você vai dar uma olhada, você vai conferir se no hall do apartamento, assim que você sair do elevador, cada andar tem o seu hall, se existe ali um registro para o cliente fechar o gás se for necessário. Outra coisa que você vai conferir é o seguinte: se o ponto de gás está aqui atrás do fogão e o ponto de tomada está atrás do fogão, o que você vai fazer? Você fala assim para o cliente: olha, para você pôr o fogão de embutido que você quer aqui, você vai precisar deslocar o seu ponto de gás para trás desse balcão aqui, eu vou te passar a medida, e a tomada elétrica também. Provavelmente o cliente vai te falar assim, ó: não, eu não quero mexer com quebra-quebra mais, eu não quero quebrar nada de azulejo, eu não quero mexer com cano de gás. Então, uma outra solução que você tem é o seguinte: você vai falar então para o cliente que se ele quer assim, ele vai precisar comprar uma mangueira a mais. Ele liga a mangueira aqui atrás do fogão, traz ela para cá, para esse módulo. Aqui nesse módulo ele coloca o registro, aí sai uma nova mangueira do registro e volta para o fogão, porque aí a pessoa vai abrir essa porta aqui desse balcão e vai fechar, acessar o registro. Agora, com tomada, se a tomada elétrica estiver aqui atrás, não tem chance. Você não pode ligar o fio elétrico do fogão nesta tomada. Então, o que você vai precisar fazer? Não use essa tomada que está aqui atrás, puxe o fio do fogão para esse módulo de cá e com certeza aqui embaixo deve ter alguma outra tomada para lavar louça, alguma outra tomada que o prédio deixou. Então usa-se uma outra tomada aqui embaixo. Se não tiver uma tomada aqui embaixo, tá uma outra opção aí que eu dou para vocês. Pega essa tomada que está aqui na parede, fale para o cliente, peça para o cliente puxar uma extensão para cá. E a tomada do fogão vai ficar ligada aqui, ó, atrás desse balcão, dentro desse balcão e não dentro do fogão. Porque o cliente precisa ter acesso à tomada, se precisar desligar ela numa emergência, e precisa ter acesso ao registro, se precisar desligar ele numa emergência. Lembra que eu falei para vocês conferirem se no hall tem um registro individual para cada fogão? Então, ele pode ir lá fora, fechar o registro lá de fora, numa emergência, e fechar o registro aqui dentro também. Se não tiver um registro lá fora, complica um pouco mais. Aí você tem que deixar mesmo o registro acessível para o cliente aqui, tá? Então não caiam no erro de simplesmente projetar um fogão embutido, sabendo que o registro está aqui atrás do fogão e sabendo que a tomada elétrica está atrás do fogão. Normalmente as marcas de eletros não vão instalar o fogão se o registro estiver atrás, se a tomada elétrica estiver atrás. Então já resolva isso já resolva isso antes. Não deixe esse problema aparecer na hora da instalação, tá? Não deixe seu cliente insatisfeito com você porque você não sabia disso, porque a marca do eletro não quis instalar. E oriente também o montador a fazer um corte lateral aqui com o serra-copo para que passe o registro para cá, a mangueira do registro, já que a gente vai fazer um novo registro aqui do lado, e que passe o fio, já que nós vamos fazer uma nova tomada aqui do lado. Tá bom, galera? Eu não ia falar isso agora, acabei falando só porque vocês estão vendo aqui esse fogão encostado na parede aqui, ó. Voltando a falar de altura, vamos dar uma olhada aqui em cima. Vocês lembram que eu falei de a gente ter pelo menos um armário partindo da altura padrão, que é 1,50? Seria esse armário aqui, ó. Por quê? Às vezes a gente pega esse projeto aqui, ó, que eu deixei todos eles alinhados, né? Estão todos com a mesma simetria aqui, ó, todos a mesma altura. Às vezes você quer fazer um projeto um pouco mais dinâmico para o cliente. Então vamos supor que o projeto fosse assim, ó. Esse nicho aqui um pouco mais alto. Vou subir ele aqui um pouquinho. Vamos subir ele aqui uns... Vamos supor que você pensou nele uns 20 centímetros mais alto. 200 milímetros. E óbvio, o basculante do lado também você pensou nele da mesma altura do seu companheiro aqui do lado.
Meu ProMob hoje está um pouco instável, está meio esquisito o computador, mas vamos lá, vamos continuando fazendo aqui. Está demorando um pouco além do normal. Vamos supor que você chega, você vai apresentar essa cozinha aqui, que não está feia, está bacana. Você pensou em fazer esse basculante aqui, ó, mais alto do que a altura padrão. E a mesma coisa que fosse o micro-ondas, você colocou o micro-ondas um pouco mais alto. Por que você pode ter pensado em ter colocado esse basculante mais alto do que esse armário aqui, ó? Porque você pode ter pensado assim, o basculante, se ficar 1,50 m, vai abrir na altura do rosto do meu cliente. Meu cliente é uma pessoa alta. Bacana, só que ele pode bater o olho e falar assim, ó, isso tá feio, não gostei disso daí, eu não quero armários um mais alto que o outro. Então você volta à história de colocar os armários na mesma altura, tá? Todos aqui instalados na mesma altura aqui, ó, a partir de 1,50 m. Se não fosse o caso, você teria esse armário aqui, ó, esse grande, começando a 1,50 m, ele seria o seu armário referência. E os seus outros armários estariam em outras alturas que você pensou, que você achou bonito, que o cliente gostou um mais alto que o outro. Enfim, mantenha pelo menos um dos armários, pelo menos um, galera, na altura padrão, na altura inicial. E você oriente o seu cliente que esse vai ser o seu armário do dia a dia. Vai ser o armário que ele vai mais trabalhar, onde ele vai colocar pratos e copos do dia a dia, o que ele mais usa, tá? Aí você vai vir aqui, ó, para cima da geladeira eu coloquei um basculante. Você tem que saber a altura da geladeira que ele vai pôr, ou que ele já tem, se for o caso você já mediu a geladeira, ou se ele vai trocar de geladeira. Mantenha sempre uma folga entre a altura do basculante e a geladeira. Você sabe que todos os elétricos precisam respirar, né? Tome muito cuidado, fiquem atentos à altura do armário que você vai colocar em cima de geladeiras. Nesse caso aqui eu coloquei um basculante. Tem pessoas que podem falar assim, não se coloca basculante em cima da geladeira, porque é difícil de fechar a porta depois que ela estiver aberta. Concordo, realmente é verdade. Mas, se você colocar duas portas, ele também vai ter que subir numa escada do mesmo jeito para abrir e fechar as portas. Se você deixar só uma prateleira, você falar assim, então não vou pôr porta, vou deixar só um nicho. O que ele for ter que pegar, ele também vai ter que subir numa escadinha. Então assim, tudo que for para cima de geladeira não tem muita conversa. Ele vai ter que pegar uma escadinha, a cliente vai ter que usar uma escadinha, aquela escadinha básica de alumínio de 3 degraus, para pegar o que tiver lá em cima. Então não importa se você só deixou uma prateleira aqui em cima, não importa se você deixou duas portinhas, aquelas portinhas básicas de abrir, não importa se você deixou basculante, ou não importa se você deixou só uma prateleira. O que quer que fique em cima da geladeira, o cliente vai ter que se sujeitar a subir numa escadinha para pegar. Tá bom? Aí galera, falando numa coisa assim, ó, vocês vão ver que nessa cozinha aqui tem essa caixa de gesso aqui com as lâmpadas embutidas. Por que que eu fiz essa caixa de gesso? Porque assim, ó, tem cliente que vai falar assim pra vocês, eu não gosto de armário alto, armário da vovó, parece o armário que a minha avó tinha, aqueles armários compridos que vão até o teto, e eu quero armário baixinho. Aí você vai, planeja assim a cozinha com armários baixos, como eu fiz, né? A altura da soma de 12 basculantes, um basculante em cima do outro. E não chega no teto do cliente, que o pé direito dele é alto. Então, para que eu penso em fazer, para que eu sugiro fazer essa caixa de gesso aqui, ó? Porque o vão que ficaria, esse vão aqui, ó, que ficaria do armário até o teto, se o cliente falar assim, tá feio, você pode optar em sugerir para ele um fechamento de madeira, que ele pode falar assim, não, isso é coisa antiga, esses armários fechados com a madeira tá em cima, parece armário de quarto, volta a aparecer o armário da minha avó, parece o armário da minha bisavó, parece o armário que eu vi lá no museu, onde eu fui lá, vi um armário assim. Então, sugestão, galera, se o cliente não quer um armário alto, e se o cliente não quer ver o vão, sugira ele fazer essa caixa de gesso. Aí você sugere ele já puxar essas iluminações aqui na frente, elas ficam bem bacanas. Essas iluminações aqui vão acender em um interruptor paralelo ao interruptor central da cozinha, independente, tá? Ele acende essa iluminação aqui quando ele quiser, independente da iluminação central da cozinha. Fica bonito o acabamento, tá? E você consegue resolver o problema do vão, da altura que o cliente não gostou. Lembrando que você começou a cozinha a 1,50 m. O cliente não quer aquele armário alto da vovó, que vai até o teto. Você não sabe o que fazer. Aí você sugere fazer um fechamento. Ele fala, não, o fechamento é feio. Então você sugira essa caixa de gesso para ele.
Então são aí 3 ideias que você pode estar sugerindo para o cliente para resolver problemas de altura de instalação. E isso sendo uma cozinha reta como essa, que é uma cozinha simples de apartamento, ou sendo uma cozinha em curva, uma cozinha em L, uma cozinha em C, tá? Que fazem 3 paredes. Você pode sugerir isso daqui fazendo a volta em tudo para resolver esse problema. E lembrando que, por que fazer essa caixa de gesso? Por que não rebaixar todo o teto da cozinha? Que a caixa de gesso você mantém o pé direito alto da cozinha, onde ela fica mais refrigerada, ela fica mais fresca, circula mais ar, não abafa tanto a cozinha. É óbvio que, se o cliente falar assim, não, eu prefiro baixar então todo o pé direito e faço tudo na mesma altura. Bacana, mas se você fizer essa caixa de gesso aqui também, fica uma coisa mais dinâmica, ela fica mais interessante, um pouco mais moderna e você preserva o pé direito do cliente. Mas lembrando, galera, essas coisas que eu falei sobre o gesso, sobre rebaixar, fazer a caixa, não tem uma regra estabelecida. Eu não estou certo, você não está certo, o cliente não está certo. O que vai mandar aí no final das contas é você vender o projeto. Afinal de contas, nós somos vendedores, nós não somos orçamentistas, nós não somos apenas projetistas, salvo algum caso que alguém, alguma loja contrata a pessoa para ser apenas projetista. Mas nós que precisamos vender também, nós temos além de tudo que agradar o cliente. Se ele acha melhor rebaixar o pé direito todo e deixar na mesma altura aqui, já encostando na cozinha, você rebaixa sem problema nenhum. Se ele gostar dessa ideia dessa caixa de gesso, a gente chama aqui no estado de São Paulo de caixa de gesso. De repente, em outra região do Brasil que você tiver, você dê outro nome. Mas esse gesso aqui, essa caixa de gesso aqui é uma sugestão bacana, porque você pode fazer essa iluminação diferenciada aqui na frente. Ou se o cliente não se importar e falar assim, não, não me importo de ter esses vãos aqui em cima, então deixaria-se o vão. Mas o foco desse vídeo é a instalação 20 centímetros aqui do chão, em média, você não deve variar muito, e você ter pelo menos um armário aqui, ó, começando a 1,50 m. Esse único armário vai ser o armário padrão, vai ser o armário referência da cozinha, tá? Os outros você brinca um mais para baixo, mais para cima. O de cima da geladeira você toma cuidado. O do micro-ondas tem cliente que não gosta que ele fique mais alto, mais baixo, que é tudo na mesma altura. Isso vai ser aí você e o seu cliente na hora. Mas procure manter, se você fizer essa cozinha mais dinâmica, mais alta, mais baixa, procure manter um único armário, pelo menos um, com altura padrão. A partir dele você brinca com os outros. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo aí, deem um joinha, inscrevam-se no canal, peçam aí alguma sugestão de vídeo que vocês queiram, alguma dúvida, vão escrevendo aí, que assim que possível eu já vou respondendo para vocês, tá? Obrigado a todos, desculpem, o vídeo hoje ficou travando um pouco, o meu Promob também é estável, como o vídeo ficou comprido, eu não quis pausar ele e começar de novo, porque ele ficou um pouco comprido, tá? E tamo junto aí para tudo que vocês precisarem. Valeu, galera!